Assalamu alaikum, boa noite a todos e todas. Hoje vamos dar continuidade à série de lives aqui na página do Aresala, acerca da história da Palestina e do massacre em curso. E hoje a gente gostaríamos também de agradecer a parceria do canal Voz Trabalhadora, que tem acompanhado a gente aqui nas transmissões. Desde o dia 7 de outubro, o número total de vítimas ultrapassa 15 mil mortos e milhares de feridos e desabrigados. E hoje a nossa convidada é a Jan Sadiq Adi, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre contextos islâmicos e árabes nos livros didáticos de história a partir de uma abordagem decolonial. Ela tem como principais interesses de estudos a psicologia social, a psicologia política e decolonial. Jan, seja bem-vinda e agradecemos por ter aceito o nosso convite. Olá, boa noite a todas e todos, salam aleikum. Obrigada, Karime, por estar mediando essa live. Obrigada também ao Nasser, né, que organizou toda essa oportunidade, né, falar sobre a Palestina nesse momento é mais ainda do que necessário, né, é fundamental. E para mim também é sempre um dever, né, ético, político, falar sobre a Palestina. Então também agradeço ao Aresala, também à Voz Trabalhadora, né, por estar aqui nos prestigiando e oferecendo essa oportunidade, a Maria Luísa também, que está na parte técnica. É isso, então vamos começar. Eu espero que seja proveitoso para todos vocês que estão assistindo e que contribua para a gente ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de consciência, especificamente agora do tema dessa noite, que é as consequências psicológicas, né, da colonização para os palestinos, para os refugiados palestinos, tá bom? Então é isso, obrigada. Muito obrigada, nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. E para iniciar nossa live, nós estabelecemos uma pergunta padrão para termos como ponto de partida sobre o início desse processo de colonização na Palestina, que já se arrasta, se tomarmos como marco a Nakba, 75 anos, mas como a gente sabe, o início do processo tem um marco anterior. Então, a gente gostaria, se você puder comentar brevemente, como e quando se iniciou esse processo de colonização e ocupação na Palestina. Bom, a gente tem vários marcos, né, Karime, que envolveram o processo histórico da colonização da Palestina. Tá? O marco principal é maio de 1948, com a Nakba, tá? O que nós denominamos como a catástrofe palestina, né? Nakba significa catástrofe em árabe. E, em seguida, um pouco antes, né, nós temos grupos terroristas de judeus, tá? Que é o Irgun, o Stern e o Agana, que já atacavam povoados palestinos no início do século XX. Então, 1920, 1930, eles já exerciam esses ataques, tá? Massacrando povoados, enfim, mesmo antes da autoproclamação do Estado de Israel na Palestina, né, da invasão, o que eles chamam de guerra de independência e que nós denominamos catástrofe e invasão. Mas, historicamente, a gente precisa pontuar também, voltando mais atrás um pouco na história, que esse processo de colonização da Palestina, que eu sempre reitero, não é um conflito, não é uma guerra, é um processo de colonização. Tá? Não dá para a gente minimizar todo esse contexto de opressão e de violações e violências que vive o povo palestino, mas isso se iniciou em agosto de 1897, no primeiro Congresso Sionista, organizado por Theodor Herzl, né? Um judeu, um líder judeu. E, nesse congresso,
eles estavam pensando, né, e definindo qual seria o futuro território para um lar nacional judaico, para se estabelecer um lar nacional judaico. Então, eles pensaram na Patagônia, na Argentina, tá? Pensaram Uganda e Madagascar, na África. Também pensaram um lugar chamado Shirobdzan, que é próximo à Rússia, ali próximo à Rússia, Sibéria, tá? Mas escolheram a Palestina, tá? Então, só contrapondo um pouco, pensando. Bom, voltamos aqui. Essas falhas de internet. Mas, assim, se eles estavam pensando em todos esses territórios, fica muito claro que esse projeto de colonização da Palestina é um projeto político. É um projeto de cunho político-territorial. Tá? Não tem nenhuma relação com uma questão bíblica. Na verdade, eles instrumentalizam o discurso bíblico, né? E algumas frases do discurso bíblico, do tipo o povo escolhido, a terra prometida, né? Para justificar a colonização da Palestina. Então, objetivamente, esse processo de colonização ele é definido em agosto de 1897, no ensejo do primeiro Congresso Sionista na Basileia, Suíça. Depois, a gente vai ter a Declaração Balfour, né, que é onde a Grã-Bretanha, junto com o líder judaico na Grã-Bretanha, o Rothschild, eles fazem um acordo, né, dizendo que a Grã-Bretanha vai apoiar o estabelecimento do lar nacional judaico. Tá? E, em seguida, em 1947, a gente tem a resolução 181 da ONU, em novembro de 1947, que recomenda a partilha da Palestina histórica. E depois, 6 meses depois, em maio de 1948, Israel se autoproclama, funda o Estado de Israel na Palestina histórica, sem consultar os nativos, sem consultar os palestinos. Logo na decisão da ONU, os palestinos não participaram. Quem participou foram os países imperialistas, né? E as entidades judaicas. E nesse processo da Nakba, nós temos cerca de 750 mil palestinos expulsos do território de onde eles viviam, das suas casas, das suas terras. Alguns resistiram, e aqueles que resistiram à expulsão foram mortos. Tivemos cerca de 13 mil palestinos assassinados no contexto da Nakba, e cerca de 500 vilarejos e povoados destruídos, porque a intenção era não deixar nenhum vestígio arqueológico, inclusive para justificar a ideia de que era uma terra sem povo para um povo sem terra. Então, assim, eliminar o povo que lá existia, eliminar também toda a arquitetura, toda a construção, porque, olha, gente, no início do século XX, ainda no ensejo da dominação do Império Turco-Otomano e depois da dominação do mandato britânico, a Palestina tinha escolas, a Palestina tinha fábricas, a Palestina tinha portos, a Palestina tinha aeroportos, tá? A Palestina tinha museus, tinha cinemas. Tá? Então, assim, um nível um nível social, um nível da sociedade palestina, do território palestino, bastante avançado, mas que foi destruído, né, enfim, com a invasão sionista. É isso. Perfeito, Jane. E aí, juntando, então, né, nessa pergunta e também com o tema da nossa live, né,
Eu gostaria de saber quais foram os principais países que concentram hoje a maior quantidade de refugiados palestinos e como é, principalmente, né, se ocorre uma inclusão e integração desses refugiados nos seus países de destino. Como que acontece esse processo? Uhum. Bom, nós somos agora cerca de 6 milhões e 200 mil palestinos refugiados, né? Um número altíssimo, tá? Considerando que o povo palestino, a população palestina, é 0,2% da população mundial. E, em contraponto, né, nós somos o maior número de refugiados do mundo inteiro. Então, assim, se em vigor nós temos cerca de 6 milhões e 200 mil palestinos refugiados, agora, com mais esse processo de massacre ocorrendo na faixa de Gaza, né, que Israel intenciona a expulsão dos palestinos da faixa de Gaza, né, a gente já tem cerca de 100 mil deslocados. Né, então, a gente está incrementando e aumentando esse número de refugiados, né, que, enfim, estão em processo de deslocamento por conta de uma tragédia política, por conta de um processo de genocídio. Né? Bom, agora, os países que mais acolhem, né, que recebem voltando aqui. Então, cerca de 40% vão para a Jordânia, 10% vão para a Síria e 10%, mais ou menos, vão para o Líbano. Tá? Então, porque assim são os países vizinhos do território palestino. Tá? Mas, na verdade, os palestinos eles passam por duplo, triplo refúgio. Tá? Então, esses palestinos que agora estão em deslocamento da faixa de Gaza devem ir, talvez, para algum território na Cisjordânia, alguma cidade na Cisjordânia, num primeiro momento, né? Se deslocam para o território mais próximo. Tá? Depois, eles vão seguir para os países árabes vizinhos. Tá? E, se tiverem condições, eles vão para um outro continente. Né? Ou eles vão para a Europa, ou eles vão para a América Latina, ou eles vão para os Estados Unidos. Né? Acho que os três territórios, né, que geralmente os palestinos encaminham nas suas diásporas, na sua situação de refúgio. Como que é o acolhimento, a inclusão, a integração desses refugiados? Né? Esse contexto é parecido com os refugiados de qualquer outro país, né, que passam por situações muito parecidas, né, Karime? Assim, há toda uma dificuldade, né, desde uma dificuldade com a documentação, uma dificuldade para a moradia, uma dificuldade para o emprego, uma dificuldade com as questões da saúde, uma dificuldade com as questões da educação. Né? Enfim, são camadas de dificuldades, né? Até você conseguir a documentação, né? O visto de entrada, a permanência no país, né? Até você conseguir um local de uma instituição ou uma entidade que vai te ajudar, por exemplo, a conhecer as leis, né? Os seus direitos enquanto refugiado naquele país, que vai te dar uma educação desse novo idioma, tá? Até você aprender esse novo idioma. Então, assim, o que os palestinos passam é por um processo parecido, né? Então, eles vão enfrentar dificuldades, né? Tem um acolhimento, né? Mas, assim, muitos vão ficar em campos de refugiados, né? Alguns podem conseguir uma casa bastante simples, enfim, isso depende também
do contexto, né? Mas muitos, né, nesses países, Líbano, Síria, Jordânia, eles acabam ficando em campos de refugiados, né? As mulheres e as crianças, sobretudo, e os homens, às vezes, conseguem sair dos campos e conseguir trabalho. Mas, assim, mesmo o trabalho também, pessoas que muitas vezes têm um grau de estudo, né, ensino superior, enfim, tem cursos, mas que não vão conseguir e ficam relegados a empregos desqualificados, né, a uma mão de obra barata, a aqueles empregos que a população nativa rejeita, né, então eles acabam ficando com os trabalhos menos procurados no contexto daquele país. Então, esse, infelizmente, é a situação, né, dos palestinos que ficam em situação de refúgio. Né? Então, só para ter um exemplo, a minha mãe e os meus pais, eles vieram para o Brasil. Bom, peço desculpas aí por essa oscilação, mas enfim. Então, imigrante, ele geralmente tem um planejamento da sua saída. Ele tem alguém no local de destino que vai recebê-lo. Como meu pai, que chegou em 68 aqui no Brasil, e já estava aqui o meu avô. Né? Ele já tinha uma casa. Ele tem, então, assim, a imigração geralmente é um processo planejado, tá? Que um pouco mais estruturado para você sair do seu território e do seu país e ir para um outro local. A condição de refúgio já não. É uma situação de fuga, né? As pessoas estão indo para o local de abrigo, de proteção, que eles não encontram no seu território local. Tá? Pode ser por um desastre ambiental, pode ser por perseguição religiosa, pode ser por guerra, pode ser por questões políticas, né? Pode ser por discriminação racial. Né? Enfim, então, refúgio lembra isso mesmo, a palavra de fuga, né? E de imigrante, uma ideia de planejamento. Então, enquanto os refugiados eles vão em busca de sobrevivência para um outro país, né, os imigrantes vão em busca de melhores condições de vida. Então, tem uma diferença aí significativa nesses dois processos. Né? Mas a minha mãe, que veio em condição de imigrante, por exemplo, né, meu pai já estava aqui, meu pai chegou em 68, minha mãe chegou em 72. Né? Só para vocês terem uma ideia, a minha mãe só conseguiu a naturalização, o documento de naturalização aqui do Brasil em 80, 81. Ou seja, 8 anos depois que ela já estava aqui. Minha mãe já estava no 3º filho. E ela ainda não tinha conseguido a documentação numa situação de imigrante. Né? E que também o fluxo de entrada não estava tão intenso como agora. Não só de refugiados palestinos, né? Mas a gente tem o número de refugiados venezuelanos, bolivianos, haitianos, enfim. Então, agora, esse processo de documentação, visto, naturalização, eu acredito que está ainda mais complexo, né? Mais dificultado por conta de um fluxo de entrada de refugiados maior no momento atual, falando aqui do Brasil. Né? Mas para a gente ver como que, no contexto que estava um pouco mais tranquilo, né, a minha mãe já teve dificuldades para conseguir a documentação. E é interessante também, porque eu acho que isso é uma outra consequência também, falando de uma consequência identitária, os palestinos perdem a sua identidade, perdem a sua carteira de identidade. Né? Eu não sabia disso, mas a minha mãe falou assim, que a condição para você manter a sua carteira de identidade na Palestina é você voltar a cada 6 meses para renová-la. Imagina, ninguém tem condições. Você vem aqui para o Brasil, você não tem condições de fazer uma viagem de 5 mil, 6 mil reais só para ir lá e renovar a sua carteira de identidade. Então, isso é mais uma estratégia de apagamento, Karine, né? De apagamento do povo palestino. A minha mãe não existe mais enquanto palestina no território palestino.
né? Estatisticamente, não existe mais, entende? E aí isso são consequências de outros processos de apagamento, né? Tem todo um discurso. As pessoas olham o Domo da Rocha, lá na loja dos meus pais, e falam, Israel. Eu falo, não, isso aqui não é Israel, isso aqui é Palestina. Né? A minha mãe e o meu pai nasceu na Palestina, não nasceu em Israel. Então tem todo esse processo de apagamento, né, do mapa, apagamento simbólico da Palestina, e essa questão de perder também o seu registro, né, identitário, a sua carteira de identidade, estatístico, também é uma forma de nos apagar. Né? Então imagina os refugiados que estão saindo. A gente sofre com mais esse processo. Sem dúvidas, fala importantíssima. E dentro dessa fala, eu vou para a minha próxima pergunta, que a gente acaba, né, vai entrar um pouco mais na questão da psicologia mesmo, que são os traumas transgeracionais, que, enfim, né, que todo esse processo que ele acarreta, né? E eu gostaria de ouvir você um pouquinho, falando um pouquinho sobre esses traumas e como eles têm afetado, principalmente se a gente pensar nas crianças, que hoje totalizam quase 50% das vítimas que foram mortas. Uhum. Bom, os traumas transgeracionais, né, são traumas que, conceitualmente falando, eles atravessam as gerações. Né? Então, é uma dor, um sofrimento que, por exemplo, o meu avô pode ter vivenciado, né? Que passa para o meu pai e que passa para mim. Né? Provavelmente porque esse tipo de trauma, né, não foi resolvido. Né? Então, ele reincide, ele retorna. Né? Ele não foi trabalhado psicologicamente, superado psicologicamente. Né? Bom, o estudo dos traumas transgeracionais, eles até se voltam um pouco para a psicogenealogia, né? Considerando também que tem um fundo genético, tá? Esses traumas, eles marcam os genes e são reproduzidos através das gerações. Tá? Bom, então tem uma leitura também um pouco biológica, né? Fisiológica desses traumas. Eu, enquanto psicóloga social, né, estudiosa da psicologia social, eu concebo um pouco de outra forma. Né? Esses traumas, eles reincidem porque o contexto não muda. Entende? Então, assim, se o meu avô, por exemplo, né, um exemplo, o meu avô teve a casa dele destruída por um bombardeio, tá? Pai e eu enquanto. Então, não é que esse trauma vai ser transmitido geneticamente, né? Mas, na verdade, o que vai acontecer? Esse bombardeio tem grande chance de acontecer com as futuras gerações. Né? O contexto, né? Agora, porque a gente da psicologia social, a gente considera fundamental a influência do contexto. Né? O contexto é adoecedor, o contexto é traumatizante, o contexto é ansiogênico. Então, assim, as pessoas vão dizer, 50% das crianças palestinas, por exemplo, têm ansiedade. Claro que vai ter. Olha o contexto que elas vivem. Entende? Não é uma coisa determinada biologicamente, é determinado socialmente. Tá? Então, esses traumas, eles vão continuar, como qualquer, né? Os traumas, eles vão existir, né? Porque a criança, por exemplo, passou por um acontecimento
que ela não tinha estrutura psíquica para superar. Ela não entende o que está acontecendo. Né? Fica um sofrimento caótico. Você não consegue elaborar o sofrimento. Não consegue. A criança não tem capacidade para raciocinar o que está acontecendo. Ela só sente. Né? Tanto no sentido das emoções, dos sentimentos, do afeto. Ela não consegue racionalizar. E ela não consegue superar aquilo psiquicamente. Tá? Então, geralmente, o trauma é um fato muito doloroso. Então, é isso que acontece. Então, o contexto precisa mudar. Né? O contexto precisa mudar. Por exemplo, aquele menino que alguns devem ter visto, mas o garoto que estava tremendo, ele deve ter uns 3, 4 anos, ele estava tremendo com as bombas. Né? Agora ele parece que ele está bem. Né? Assim. Mas o garoto estava extremamente assustado, apavorado, aterrorizado. Né? Extremamente vulnerável diante daquilo tudo, diante daquelas explosões que ele estava ouvindo. Assim, como que é isso? E aí, por exemplo, a Samar Jaber, que é uma psiquiatra, né, e ela é presidente do setor de saúde mental do Ministério da Saúde palestino, né, ela vai falar, por exemplo, que a ideia a gente usa aqui, transtorno do estresse pós-traumático, né? Ela vai falar assim, não tem pós-trauma para os palestinos. Os traumas reincidem. Entende? Então, se esse garoto com 4 anos vivenciou um bombardeio, daqui a 5, 10 anos ele pode vivenciar outro bombardeio. Então, o trauma reincide. E aí, Karime, o trauma reincide na sua própria vida. Não é de geração para geração. Entende? Se a gente for considerar uma geração, uma faixa de 20 a 30 anos entre uma geração e outra, outro massacre como esse que está acontecendo não vai levar 20, 30 anos. Então, esse é o processo. Né? O contexto é que tem que mudar. O contexto tem que ser mais saudável. Né? O contexto tem que trazer mais perspectiva de vida para essas pessoas. Né? A colonização é uma discussão que o Fanon vai trazer, né? Destrói nosso psiquismo. Né? É muita violência. Né? Bom, enfim, não sei se para falar agora. Felizmente, a gente tem a resistência. A resistência. Pessoal, a Jan tinha comentado que ela está com problemas na internet, então a gente vai partir para uma última pergunta, porque acho que ela não está conseguindo estabelecer a conexão, infelizmente. Vou esperar ela retornar. Oi, Asjan, você me escuta agora? Escuto. Tá ruim, né? Então tá bom. Ela deu uma cortadinha, mas eu falei para o pessoal que eu você estava te estava com esses ouvindo. problemas. Você estava me ouvindo? Então tá. Então tá bom. Uma pena. Mas eu gostaria... Pode concluir, desculpa. Pode falar. Não, eu ia trazer uma pergunta no sentido do que você tem pesquisado
E também para a gente pensar em alternativas, né, para nosso sistema educacional aqui no Brasil, né? Então, eu sou licenciada também em sociologia e eu me lembro, ao ter contato, né, com os livros didáticos, como a questão palestina ela é uma nota de rodapé nos nossos livros, né? Então eu gostaria de ouvir, assim, dentro das suas pesquisas e do que você tem observado, que alternativas, enquanto docentes mesmo, né, enquanto professores e tudo mais, a gente pode recorrer para, enfim, suprir essa lacuna e trazer para os nossos alunos um pensamento crítico também em relação à questão palestina. Bom, vou fazer uma brincadeira agora, né? Uma brincadeira com fundo de verdade. Mas a gente teria que fazer um index e queimar esses livros. Tá? Assim, é isso. E refazer esses livros. Tá? Não tô brincando, não, mas na verdade, se a gente pudesse, faria isso. Porque esses livros, eles narram uma mentira histórica. Eles deturpam a história. Eles contam a história do vencedor, a história do colonizador, a história do opressor. Não contam a história do oprimido, né? Ou dependendo de que grupo é esse oprimido. Então, a linguagem é uma linguagem muito perigosa, né, que não ajuda a conscientizar sobre a formação histórica. Então, voltamos. Os brancos, os europeus, né, eles são privilegiados nessa narrativa. Tá? E então, assim, só para dar um exemplo, nos livros didáticos que eu analisei, dedicaram 4 páginas para falar do Holocausto. Né? Livros de história. E não fazem nenhuma referência à Nakba, quando falam da Palestina. Né? Então, falando objetivamente, né, de como é destoante, né, a dedicação para alguns povos, né, e o silenciamento da história de outros, né, ou o apagamento, ou a deturpação. Né? Então, e aí, já vou fazer um merchandise, né? Eles colocam 2 páginas e meia para falar da questão Palestina-Israel, e eu escrevi 25 páginas para desconstruir a narrativa de um artigo, tanto na tese, e agora a revista de Psicologia Política aceitou esse artigo para publicação, logo, logo vai estar aí, né? Que eu contraponho frase por frase, entende? Então, é um discurso harmonioso, eles colocam os mapas, e como se os mapas assim não interferissem na vida de ninguém, né? Então, assim, Israel chega lá, pega metade do território em 1948, aí pega mais um pouco em 1967, né? E agora nós temos bantustões. Tá? Então, os livros didáticos precisam mudar totalmente essa história, né? Essa narrativa, esse discurso, que ainda é um discurso colonial, ocidental, orientalista, né? Que coloca os palestinos como supostos violentos, né, os supostos terroristas, né, e não fala do terrorismo de Estado israelense, sionista. Né? O sionismo é um movimento político. Então, assim, é uma linguagem, Karine, muito asséptica, muito limpa, né? Passando uma ideia harmoniosa, como também acontece com a ideia dos indígenas, dos negros. Né? Agora a gente tem a lei que faz com que eu percebi que isso melhorou, né, ao discurso sobre indígenas e negros e a importância deles para a nossa construção identitária, formação identitária. Mas em relação aos palestinos, isso ainda precisa ser modificado, mesmo porque outra coisa que eu observei, eles falam de vários genocídios, não citam o genocídio palestino.
fala do genocídio de Camboja, fala do genocídio armênio, fala do genocídio, né, enfim, das situações de opressão na Argélia, mas não falam do palestino. Então, tem um silenciamento. Tem um silenciamento proposital. Me desculpa, isso não é por falta de conhecimento dos historiadores, isso é proposital. E aí, assim, eu estava me lembrando dessa pergunta, a gente tem que trazer também um outro lado, um outro mundo, né? Chama Laila, a menina síria, falando da história de Voltou? Então, para Agora fechar. voltou. Então, esse livro, A Menina Síria, né, que foi produzido pela Cassiana, que é a esposa do Ali Drabal, presidente da FEPAL, né, da Federação Árabe Palestina, Arima, que é uma psicóloga da imigração da PUC de Minas, né, e a Rose Vilas Boas também, que trazem esse outro olhar, né, trazem essa população que geralmente não tem voz, muito menos nos livros. Né? Então, acho que é bastante importante esses livros alternativos, né? Trazendo uma outra narrativa, uma outra história, discutindo esse outro, esse diferente, né? Que tem uma religião diferente, que tem uma raça diferente, que tem cultura diferente. Então, isso é extremamente importante para ajudar na desconstrução de algumas imagens, de alguns conceitos, de algumas concepções e fazer a gente avançar por um mundo mais plural, mais ético, que respeite a diversidade e que seja também mais tolerante com a diferença. Asja, muito obrigada pela sua uma aula, é uma verdadeira aula, e eu estou muito ansiosa para ler esse seu artigo também, então, por favor, nos avise e compartilhe quando ele for publicado. Tá bom. E gostaria de Obrigada. agradecer a todos e todas que estão aqui também acompanhando, vários elogios a você. Tem uma Obrigada. Eu legião peço de desculpas pela fãs aqui. internet. Tem uma legião de fãs aqui te elogiando e gostaram muito também Obrigada, da sua gente. contribuição. E em nome do Aressala, eu agradeço também por ter aceito o nosso convite. Novamente, né, repito a todos e todas que nossa série de lives sobre a questão palestina continua, então siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e a gente se vê então numa próxima live. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Obrigada, Jane. gente, por todo o apoio. Palestina Livre. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.